Vídeo sobre o uso do protocolo que consegui desenvolver junto com a minha esposa para o tratamento da hidradenites supurativa. Tem nos dado resultado, mas a divulgação dele é para podermos aperfeiçoar com o tempo mais ainda esses resultados e o processo, além de que outras pessoas que estejam passando por isso possam tentar também, pois não é nada complexo. O que demanda resultado é a forma como se aplica. Ouso dizer que deve-se fazer sempre que possível nas áreas onde há ocorrência ou recorrência de lesões. O vídeo de apresentação no meu canal comenta sobre a minha isenção de responsabilidade. Peço que assista. Lembre-se, eu não sou médico ou trabalho na área. Foi uma pesquisa feita por conta própria e eu pude chegar a esse resultado. Como eu já citei anteriormente, não tenho nenhuma intenção comercial de vender nenhum tipo de produto, ou estou a serviço de ninguém, ou quero ainda direitos autorais sobre o que for aqui apresentado. De uma maneira simplória, explicando o que pude concluir sobre a hidradenites supurativa, quero citar isso em outro vídeo, mas a hidradenites supurativa é, no meu conceito hoje, a consequência da falha no processo de correção de um pilo sebáceo que faz parte da rede de pilos sebáceos que temos espalhados pelo corpo, né? E que não completa seu ciclo de trabalho para corrigir rompimentos na estrutura interna de um deles. Usando esse protocolo, tenho a intenção de artificialmente devolver as condições para que a região onde ocorre a lesão volte a ter os requisitos para se corrigir. O abaulamento da região aumenta a falha na barreira cutânea também e a inflamação externa, devido ao contato com sujidades presentes no ar e no ambiente, e o possível envolvimento com a fagocitação das células de Langerhans dessas sujidades, que são inflamatórias. Principalmente nos casos onde a lesão está aberta por meses, vazando e não se fecha. Usamos pomadas encontradas no mercado, farmácias e drogarias, não é nada específico, difícil de encontrar, mas essas pomadas precisam ter um alto poder de hidratação, além do que os componentes recipientes presentes nela não podem gerar nenhum tipo de alergia na pele da pessoa que passar. Pessoas que são mais sensíveis a determinados componentes do que outras, né? Mas veja que a diferença dos tipos de pomadas para diferentes situações ao se aplicar. Tem uma explicação que considero lógica para tal fato positivo no uso de pomadas. Está em outro vídeo. Se a lesão apenas está abaulada, ou seja, demonstrando sinais de que irá desenvolver uma lesão, então, ali nesse ponto, ela não teve nenhum tipo de supuração, não saiu nenhum conteúdo. Então, usa-se um tipo de pomada que pode ter contato com a camada da pele mais externa, no caso a epiderme. Aqui vem um alerta que precisamos ter muita atenção. Em outro caso, se há uma abertura dessa lesão, expondo o tecido interno, a ferida aberta, vamos assim dizer, então deve-se comprar com orientação médica uma pomada para então poder usar nessa condição. Pomadas que não podem ter contato com tecido exposto, né, o tecido interno, que deveria estar protegido pela epiderme, elas podem causar até gangrena, tá? Então não use sem a orientação médica, sem ter certeza que a pomada possa ter essa característica, tá? Então, em outro caso, se há uma abertura da lesão expondo o tecido interno, então deve-se comprar com orientação médica uma pomada para então poder usar nessa condição. Preferencialmente uma pomada que possa ser aplicada por 3 ou 4 dias e por 3 ou 4 vezes ao dia. E que nesse período possa ter antibiótico. Mas não pode passar do período indicado pelo seu médico, pois tem antibiótico que vai para a corrente sanguínea. Combinar um anti-inflamatório de uso oral. Tome cuidado ao usar corticoides sem a devida recomendação médica.
Quando eu falo recomendação médica, ele vai dizer o tipo e o período que vai ser tomado. Então isso é de extrema importância. Ajuda também a segurar a inflamação e, consequentemente, nosso ciclo de reparo do pilo sebáceo volta a conseguir atuar mais rapidamente. É uma combinação multimodal aí de diversos meios, né? Nós estamos juntando todos eles para que possa ter resultado. Esse é um esquema que eu montei mostrando a fase de 5 aplicações durante o dia, né? Dentro de um período de 24 horas, começando ali às 7 horas da manhã. Nós temos 4 horas de janela de funcionamento da pomada, né? E às 11 horas ocorre uma segunda aplicação. Ela vai perdendo força até chegar às 15 horas, onde ocorreria uma terceira aplicação, que iria até às 19 horas, né, que ocorreria a quarta aplicação, e depois uma quinta aplicação, que seria às 23 horas, e ela teria um efeito, em tese, até às 2 da manhã. Né? Nós teríamos uma janela de 4 horas aí, sem uso, que é das 3 às 6. Entenda que a higiene, a limpeza, né, retirando o resíduo das pomadas anteriores, ela pode ser feita em cada uma dos intervalos de aplicação. Não precisa esperar um dia inteiro para poder fazer. Mas sim que deva fazer, se ocorrer de não poder limpar. Né? O que eu falo de limpar é pegar um material macio, um algodão, desculpa, por exemplo, colocar um produto próprio para higienização e aplicar. As lesões de HS que estão com o conteúdo represado, nós não podemos chamar de cisto, pois não desenvolve as características para tal classificação. Uma delas é o desenvolvimento de uma bolsa ao redor de todo o conteúdo aprisionado abaixo da pele, onde poderia ser fagocitado. Ele está sempre se expandindo por determinados motivos e o ciclo de reparo não consegue corrigir. Como eu já citei, ele se reinicia a todo momento. Como é o protocolo? Então aplicamos a pomada na intenção de gerar hidratação, oclusão, umectação, proteção a fungos e bactérias, no caso a função fungicida e bactericida, e de 4 a 5 vezes por dia ela é aplicada, em intervalos de 3 ou 4 horas no máximo. Não é um processo perfeito ou plenamente estudado ainda, mas é como temos utilizado. Se for possível que a pessoa que tenha HS esteja fazendo esse procedimento, possa ficar parada, eu indicaria que ainda se utilizasse, como se fosse um cobertor, colocando por cima, um pedaço de plástico filme de cozinha, aquele plástico de PVC, após aplicar a pomada. Isso em toda a região afetada ou a região onde está passando a pomada. Coloca-se por cima, onde foi aplicada a pomada. A intenção é aumentar a oclusão por sobre a região, aumentando o poder de absorção pela epiderme de todos os recipientes presentes nas pomadas, evitando que se dissipe naturalmente no ar, via evaporação, por exemplo. Pode-se aumentar o tempo de atuação da pomada dessa forma. São justamente os recipientes dessas pomadas que vão nos ajudar. A higiene do local deve ser feita todo dia. Não deve-se aplicar a pomada em sequência sem retirar a do dia anterior. A higiene deve ser feita de forma gentil e evitando o atrito da pele na região onde tem a lesão. O processo anteriormente descrito, também ajuda a abrir / extrair o conteúdo por dentro de lesões que estão presas, represadas, né? E com esse conteúdo ali. O processo de correção do pilo sebáceo, conhecemos ele como acne, naturalmente tem que tampar a saída do pilo sebáceo para que se torne um recipiente fechado, criando um pequeno recipiente com solução líquida, no caso aí é o exudato, né? Onde será aplicado também a queratina. A queratina flutua nessa solução líquida e chega mais facilmente até as paredes do pilo sebáceo. O bloqueio do pilo sebáceo é feito justamente por um plug de queratina, que no caso desse processo de reparo, por não se completar
e ainda ser reiniciado várias vezes, não para de injetar queratina dentro do pirocebáceo, reforçando o plug na saída do pirocebáceo, tornando-o super resistente ao ponto de conseguir reter a pressão mecânica exercida pelo conteúdo represado. Esse plug lembra um cravo retirado da pele, onde temos o comedão, onde temos a parte mais externa que fica em contato com o ar, ela fica com aquele aspecto mais escuro, ela oxida, e a parte interna ela fica mais rígida, né? E a parte interna ela é mais clara e mais molhadinha, ela é mole, né? Então, ao reidratarmos, é feito sem perceber, que é feito sem perceber por algumas pessoas usando compressas de água quente, que não recomendo nesse caso, ou a pomada Vic, que é uma saída também. Mexemos então na rigidez do plug de queratina, tornando ele mole ao reidratá-lo. Também no processo, podendo ser deformado e perdendo sua sustentação. Ele é ejetado e o conteúdo é liberado. Deve-se tomar cuidado ao tentar abrir a lesão, fazer um recorte ali para sair o conteúdo, pois é uma chance de se complicar mais devido à infecção, né, do material utilizado, do ambiente onde está sendo feito. Então não se deve recomendar. Eu recomendo que você tente isso que eu descrevi anteriormente. Pomadas que indico hoje. Para aplicação apenas na superfície da pele, desde que não tenha nenhum componente que seja alérgico para a pessoa que fará o uso, eu indico a Bepantol Derma e a Nistatina, aquela nistatina usada para assaduras. Existem outras, é uma questão de testar. O foco é a hidratação, oclusão, umectação, o fungicida e o bactericida, né? São excipientes que vão estar presentes nessas pomadas. Tem que ter isso. Se tiver, isso é ótimo. A maneira de saber é vendo cada componente e entendendo o funcionamento dele. Se ele englobar todas essas características, é perfeito. Então eu indico essas duas porque eu já sei que faz. Comentamos sobre essas, pois tivemos o melhor resultado. Para aplicação em locais onde o tecido externo está exposto devido à supuração do seu conteúdo. Nesses casos, nós usamos a diprogenta, mas deve-se ter cautela. A aplicação, nesse caso, pode até ser de 2 a 3 vezes ao dia. O uso de plástico filme também pode ser muito benéfico, mas não pode enrolar o plástico filme em volta, igual os tatuadores fazem com seus clientes após uma tatuagem, né, uma sessão de tatuagem. Estamos aqui querendo que não exista nenhum tipo de atrito. Coloque um pedaço de plástico filme de cozinha sobre o local, mesmo que tenha que trocar ou refazer a posição dele, por estar caindo. Por isso, peço que aplique quando estiver em repouso, parado, vendo uma TV ou algo que o entretenha. As pomadas têm um efeito duradouro maior se a gente comparar com os cremes. Então use pomadas até um substituto melhor aparecer. O complicado é da pomada, às vezes, de passar no rosto, por um exemplo, é que ela fica com aquela mancha, né, característica de pomada realmente, diferente do creme, que ele dá uma sumida, né? Então é possível também tentar uma combinação, mas nós aqui optamos por estar utilizando sempre a pomada. Os enfermeiros, de forma muito habilidosa, têm conhecimento sobre o tratamento de queimaduras graves de 3º grau. Eu tentei combinar essas áreas, mas é bem complexo e eu optei por ficar na minha pequenez em relação a isso daí, porque é um assunto complexo, não é brincadeira. Existem muitas opções, cremes de barreira, técnicas de cobrir, né, oclusionar a região. Então isso eu penso que é tudo muito interessante. Se eu tiver acesso a alguém um dia que possa ajudar nessa parte, eu ficaria muito agradecido de receber tal ajuda. Então, usando produtos específicos como as barreiras, espero um dia ter a ajuda de alguns desses incríveis profissionais que podem fazer algo que venha a aperfeiçoar mais e sempre esse protocolo. Essas barreiras fazem uma oclusão que poderia reter a umidade local, impedir que componentes externos viessem a piorar a inflamação. Lembrando que no ar que nós respiramos, existe fungos, bactérias presas em uma partícula de poeira ali também, e esperando um local para poder se encostar e
serem reativadas, né? O atrito é um dos vilões para iniciar o processo de HS. Você precisa analisar sua rotina diária, procurando objetos, roupas e ações suas que possam estar gerando atrito na pele. Usar roupas de algodão, evitar roupas apertadas demais, roupas de baixo que possam gerar muito aperto e, consequentemente, atrito na pele. Eu peço uma atenção também ao travesseiro muito duro. Como a gente se movimenta muito à noite, essas espinhas, essas coisas, acnes, esses processos que começam na nuca, às vezes, eles têm relação direta com isso. A questão da alimentação é de supra importância. O excesso de peso gera, por exemplo, gordura axilar, que aumenta o atrito nas axilas. Pelo também prejudica o atrito em regiões onde há o atrito de pele com pele. É igual colocar areia na mão e esfregar. Esse é o fim do vídeo sobre esse protocolo. Vou fazer outros vídeos adicionais. Lhe convido a assistir. E se tiver alguma dúvida, utilize o campo de perguntas. Eu sou muito grato pela sua atenção.